E aí, seu Gabi, sem microfone hoje, é o Gabi.rec. A Paloma faz as honras. A Paloma faz as honras. E aí, Paloma, estamos? Estamos gravando. Estamos gravando, então, gente. Já estávamos gravando, a gente promete que não usa. A Anne Bianchi, esposa Às do vezes a Gabi, gente faz a usa, edição. gente. Ela não põe as coisas que era vontade. Várias vezes a gente fala no off algumas coisas. Não é que não é bom que vá pro ar. Nós já tivemos alguns podcasts aqui, a gente tem algumas histórias. Então, a gente está muito feliz de receber todos vocês. É uma alegria imensa. A gente tem o costume sempre de agradecer o tempo, né? Porque quando 3 sócios abrem mão do tempo da empresa, da família e não sei o que para vir para cá contar suas histórias e realmente, como eu falei, o nosso intuito é sempre dar um insight, né? Essa época que todo mundo quer a solução rápida, quer a bala de prata, quer ficar rico amanhã, quer a empresa para amanhã, quer virar o youtuber do momento, não sei o que. Então a gente gosta de contar histórias reais aqui para ver que a galera assim, cara, calma, né? Tem um processo aí de construção, de tempo. E que mesmo aqueles que ficam ricos do dia para noite, com algum vídeo, alguma coisa, a gente já trouxe aqui alguns influencers, né? E a guerra que é se manter ali, né? Tipo assim, bateu 3 milhões no TikTok num vídeo. Tá aí agora, e o próximo vídeo? Como tu te espera, né? Aí Tem tu constância. consegue ver É exatamente quem é ser quem. um do outro. A Exatamente. consistência é a chave, né? É isso aí. Que funciona pra vida e pros negócios, né? É a mesma que sempre. É a mesma de sempre, só que eles invertem um pouco a ordem, que é chegar num número muito alto tão rápido. Ele chegou antes no resultado, quase. Exatamente. E aí depois tem um caminho pra Tem que continuar aprender a mantendo. caminhar depois. Vai se E aí manter. não é tão... Então, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, em nome de todos nós aqui, por É um prazer ter vocês aqui. estarem aqui conosco. Satisfação enorme. Obrigado pelo convite. Que legal. Ah, Fica bem feliz também. obrigada. Que legal. E agradecer aos nossos patrocinadores também, que a gente comentou, a Red Bull foi a primeira a acreditar nessa loucura aí que foi o podcast aqui do Rio Grande do Sul, enfim, Só da mais gente uma, começar a né? fazer. Isso aqui eu tô vendo Aliás, o que vai Sarandi, se quiser nos acontecer. patrocinar, Sarandi, também nós estamos lá, viu? Tô vendo isso aí. Agradecer também a Espírito Santo, agradecer a Cadeirode, nessas cadeiras maravilhosas que estão aqui conosco, agradecer ao Share, a escola de Share, que hoje em dia é uma rede social, a primeira escola que virou uma rede social, e a Academia Rafael Toro, que também é uma escola voltada a finanças, aí, então a gente gosta muito deles. Aliás, o último episódio que saiu ao ar, né, Gabi, foi da Toro, né? Da Toro, que saiu essa semana. Inclusive os meninos deixaram as canecas aqui. Tem que Aliás, as canecas depois a gente vai chegar. Mas, então, de novo, obrigado, gente, por estar aqui. E aí, vamos começar. Como é que é a história de vida de cada um, até vocês se encontrarem, que a gente não sabe nada aqui. Então, assim, quem conheceu quem começou eu acho aonde, que tem vocês dois são da aqui que onde? se encontraram No nascimento. no nascimento. Acho. A relação mais antiga. Acho que o encontro foi diferente. Mas foi uma sequência de coisas aleatórias, assim, só que não existem coincidências, né? Uhum. Ao mesmo tempo. Então a gente foi se encontrar com a Carol junto, né, ali em meados de, acho que 2017, 2018. Mas antes disso, cada um teve a sua vida. Não sei se vocês querem saber um pouquinho de cada um. Sim. É a história. Tudo converge, tudo complementa e tudo nos levou, tudo que a gente viveu nos levou onde a gente está hoje, né? Então, a minha vida pessoal, eu tive sempre o esporte muito presente, né? A gente aprendeu desde cedo a se alimentar bem com os nossos pais, de origem italiana. Meu pai veio da Itália com 17 anos. Conheceu minha mãe no Brasil, se casaram, tiveram 3 filhos. E a gente sempre teve essa questão da alimentação, basicamente mediterrânea, comida de verdade, sim. Não é aquele italiano do Sim, gringo que a gente fala sim, da polenta, Serra do massa. Norte. Nosso pai era do sul da simples. Itália. E era uma coisa muito vegetal, muito leve. Comida muito simples e sem porcarias, assim, sabe? Sem nada de químicos. E a gente aprendeu assim. Uma Sim, comida simples, mas comida de verdade. uma comida muito saborosa, sempre feita com muito amor. Então isso aí tá com a gente desde muito cedo. E a questão do esporte também, a gente sempre jogou tênis. Eu sou tenista até hoje, nível de competição. Meu irmão é tenista profissional, a minha também já participou de vários esportes aí, mas ela não acabou não seguindo, assim. Eu sou bem consistente nisso, treino, né? Acorda Disciplina. cedo, academia, daí os torneios. E isso, o esporte reflete muito a tua vida, assim. Ele transforma o teu caráter, ele te molda como pessoa, te ensina a perder, te ensina a ganhar. É isso aí. Ensina que tem que treinar para te conquistar alguma coisa, senão tu vai perder.
Então isso tu traz para tua vida, então a gente foi ensinado assim desde pequeno através do esporte, não foi os nossos pais falando, mas durante as competições, os treinamentos a gente vai aprendendo isso e vai entrando em ti e é uma coisa muito positiva. Então isso aí também está presente no restaurante, essa questão da saúde, da nutrição, por isso que é uma comida de verdade junto com comida nutritiva, que veio muito do esporte, porque a comida pro esporte tem que ser uma comida nutritiva que vai te dar uma energia de longa duração. Tu tem que comer coisas mais leves e nutritivas ao mesmo tempo. E só que sem deixar de lado o sabor que veio dessa veia italiana da gastronomia mediterrânea. Então, juntou tudo isso. Então, eu sempre tive muito o esporte presente e minha vida sempre oscilou muito. Quando a gente era criança, a gente teve do bom e do melhor, sempre a gente foi muito bem educado. Muito amor, assim, né? Não tenho o que reclamar. Só que ali com uns 12, 13 anos de idade, começou a ter problemas financeiros da família. Meu pai era comerciante, minha mãe também. Começou a dar alguns problemas, a empresa começou a ir mal, eu fui trabalhar junto com eles. Ajudei durante bastante tempo, assim. Depois eu comecei a tocar bateria, eu participei da Reação em Cadeia, eu sou um dos fundadores da banda Reação em Cadeia. Ah, que eu tive legal! toda essa trajetória na música durante uns 7 anos, assim, músico profissional. E aí eu me afastei um pouco dos negócios da família, mas eu sempre estive muito ao lado deles. E acompanhando e procurando ajudar também. E aí depois eu acabei saindo da banda, aí minha vida que despencou, eu fui, digamos, atingir o sucesso, depois eu fui lá para Foz, para Lona de novo, tive que recomeçar, ganhando R$700 por mês, sendo um empregado trabalhando de auxiliar administrativo. E eu nunca me importei, assim, em trabalhar, não importa o que for, sabe? Eu tive truck, tive Uber, fiz Uber, tive máquina de sorvete, já fiz eventos, dava aula de tênis, quando eu fazia eventos de pizza, que também é a receita da família. Então, eu nunca me importei de trabalhar. E uma coisa que sempre me ajudou foi essa questão de pensar que o amanhã pode ser melhor. O passado a gente não pode mudar, mas tu sempre pode ter um pensamento positivo para o amanhã, para a gente poder plantar, para poder colher uma coisa boa amanhã. E a história da nossa família foi muito assim. A gente teve muitos momentos muito difíceis, turbulentos, que foram a motivação para a gente poder construir algo melhor. E foi muito depois do falecimento dos nossos pais, que aconteceu também de forma precoce. Foi um intervalo de 2 anos que os dois faleceram. E muito por decorrência de problemas financeiros, né? Que a nossa família foi muito próspera, depois ela foi lá para... Perderam tudo, tá? A nossa casa se foi tudo embora. E minha irmã estava em São Paulo, meu irmão nos Estados Unidos, e eu fiquei muito próximo ali, sempre vivendo muito isso de perto. E eu acompanhei isso e eu vi como é ruim quando tu vai pra ruína, tu perde tudo. Mas nossos pais sempre continuaram juntos, sempre se amando, mas acabou criando uma certa distância. Aí acabou que minha mãe faleceu, depois meu pai faleceu, e eu quis sentir essa vontade de fazer algo ao lado dos meus irmãos para restaurar esse espírito de família que a gente sempre foi muito presente pra gente. Só isso muito forte. Um insight que ficou, e eu acho que é importante, e pelo que eu vi no meu tempo, o ato de perder tudo ou aquela fase é o que tu faz com essa informação. Claro. E qualquer coisa, né? Tipo, eu tenho déficit de atenção, eu tenho não sei o quê. Se tu ficar se apegando só nessa dor, tu não vai conseguir fazer nada. Claro. Eu aprendi também com o tempo, claro, também fui 7 anos tenente do exército, então dá uma endurecida também um pouco ali, as fases. Vai criando. Mas assim, eu aprendi a respeitar mais o tempo de dor de cada um. Cada um tem o seu tempo. Mas quem entende mais rápido e consegue pegar o tijolinho, botar embaixo, subir em cima com aquele aprendizado, essa pessoa ela tem um norte, ela tem um caminho mais rápido também. Né? Respeitador, aprendi o que eu errei aqui e fiz, e pelo que tu fala da família, é mais ou menos isso. Sim. E uma coisa que mudou, assim, pra mim completamente, a minha vida foi uma virada. A gente teve muito sucesso com a banda, aí depois acabou não dando certo, fiz uma outra banda, não deu certo. Daí comecei a fazer várias coisas, super administrativo, daí tive a máquina de sorvete, mas era coisa que eu não gostava, assim, eu sempre gostei muito de empreender, de criar coisas. E aí eu comecei a jogar tênis de novo, porque eu parei 10 anos de jogar tênis por causa da banda, parei de jogar, daí eu voltei a jogar. Ali eu tinha uns 26, 27. E tava indo bem, comecei a ter alguns resultados. Aí teve um jogo que eu cheguei na final do torneio e perdi de 6-0, 6-0. Perdi de 12-0 pro cara. Isso pra quem joga tênis na final do torneio é vergonhoso. E eu fiquei realmente envergonhado, não falei pra ninguém, e eu fiquei muito mal com aquilo. Me fez muito mal. Eu fiquei em depressão, assim. Mas nunca deixei de trabalhar. Eu trabalhava normal, mas eu não falei pra ninguém. Eu botei aquilo, deixei guardado e tava assim, eu me sentindo um lixo. Eu falei, bom, o trabalho é ruim, não tô gostando do que eu faço, ganho pouco. Eu fazia uma coisa que eu amava, eu perdi isso, que era tocar bateria, fazer shows e fazer música. E o tênis, que é o esporte que eu amo muito, eu sou um lixo.
Isso que eu pensei, tudo junto ao mesmo tempo. E daí eu não sabia o que eu podia fazer. Eu liguei pro meu adversário e falei, cara, eu quero te pedir desculpas pelo jogo, que eu fui muito mal. E é isso, eu tô me sentindo mal com isso, eu só quero te pedir desculpa que eu vou treinar mais. E ele falou assim, Nico, primeira coisa, tu joga muito tênis. Ele falou essa frase, na hora mudou. Saiu um peso nas minhas costas. E aquele dia eu me prometi, eu cheguei a me arrepiar com isso aqui, ó. Eu me prometi assim, eu vou treinar tanto que eu nunca mais vou perder para ele. E eu nunca mais vou perder dos caras que eu tô perdendo. E eu comecei a treinar muito, desde aquele dia. É o que tu fez com a informação, é isso aí. Eu vou treinar. De maneira treinar. bem rápida, porque foi quando ele terminou a frase. E eu me lembrei do filme do Rock, que a gente olhava com nossos pais. A gente gostava de olhar Rock, os filmes de Era lavagem superação, cerebral. Sim. Superação, a gente E aprendeu. treinar pra chegar num resultado. Cara, que aquilo veio na minha cabeça. eu jogava vôlei e aí meus pais faziam a mesma coisa. Eram muitos filmes motivacionais lá. Funcionou. Funcionou Funcionou pra gente. muito. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, mesmo que não era um grande talento, mas eu sempre fui esforçado. E eu comecei a ter resultados. Eu consegui ficar número 1 do estado, número 1 no Brasil. Eu cheguei a 2 do mundo na minha categoria no circuito Masters. E eu comecei a se respeitar no circuito, mas tudo por causa do treinamento. E eu só botei assim, eu vou treinar mais que todo mundo. Só. Então, peguei informação, uma coisa ruim que aconteceu e transforma numa coisa boa. Isso vale para todos nós. É o que tu faz com aquilo, como tu reage às situações. A gente tem uma teoria também sobre motivação, mas eu acho que é um dos momentos que tu sente aquela raiva, uma frustração com raiva. Gente, ninguém segura a motivação que vem disso. É uma energia muito forte. É uma energia muito forte. Exatamente isso. É a gana que falta. É a gana que falta, executar, né? exatamente, é a gana que falta Tá pra aqui qualquer todo sonho dia. se tornar realidade. É por aí. E as meninas? Quer E as- falar? Pode ir, né? Eu vou continuar o gancho, então, porque a história, ela se funde em várias Tem aspectos. razão, vai Ele continuar agora. economizou uma parte da minha história, que é ótimo, não preciso falar tanto. Tem história que me influenciou, Partindo do ponto tem dos que falar pais, também. que a gente já entendeu. História da Carol. tudo, É. né? Eu sou menina, né? Nem me apresentei, então prazer. Mas eu trabalhei sempre com moda. Na minha vida inteira sempre fui louca por design, por tudo que é belo. As coisas bonitas me encantam e eu tenho uma força criativa dentro de mim muito forte desde muito pequena. Sempre fui aquela espivitada louca criando coisinhas desde pequena. Decidi fazer moda, né? Design, não existia curso de design quando eu fiz há muitos anos atrás, então comecei fazendo moda, depois troquei para design, depois fiz belas artes, até conseguir me formar em justamente design com especialização em moda. Então, eu fiz publicidade também um tempo. Então, tudo que permeia esses atos criativos passaram. E muito incentivada também pelos nossos pais, também que sempre foram muito... Tinham uma loja de calçado, enquanto estava indo bem, eles me deixavam criar, a gente botava para vender as coisas. Meu pai me levava nas fábricas de calçado, até me apresentou a primeira pessoa para a qual eu vendi uma coleção de bolsas. Então, assim, sempre foram Comprava as grandes... revistas de moda. De moda, me levava no custava aeroporto, R$50, uma vez sei por lá. mês, que não existia, né, Ela- internet, ela nem seguia as Instagram, revistas. nem Pinterest. Ele me levava todos os meses no aeroporto Salgado Filho, quando era o antigo ainda, e me deixava comprar, me dava de presente 3, 4 revistas importadas. Eu chegava em casa, eu decupava aquelas revistas, fazia pastas e com referências, tipo, de design, de cores, de moda, de tudo, e eu ia guardando aquilo, tendências de preto, depois eu acabei vendendo isso, imagina. Eu já era uma trendsetter naquela época, era difícil, né? Mas essa parte foi muito bacana, me moldou até, eu trabalhei com os nossos pais muito tempo também, e acabei casando nessa confusão toda, me mudei para São Paulo um tempo, mas fundei uma empresa de moda que chamou Estúdio Moda, cheguei a ter 8 funcionários. Eu fiquei aqui em Porto Alegre durante anos tendo esse estúdio e eu acabei atendendo todas as grandes empresas de moda aqui do estado, acabaram sendo meus clientes. A gente fazia aí 20, 30 coleções por ano. Era uma empresa bem próspera e foi uma das primeiras a serem criadas aqui no Rio Grande do Sul. Então até hoje eu tenho clientes muito cativos. Viajei o Brasil todo levando design para comunidades carentes, capacitei muita gente que tinha talentos, mas que não tinha design. Então capacidade de mulheres, a gente foi para Bahia, a gente foi para o Nordeste muitas vezes. Olhava, elas faziam um macramê lindo, eu ia lá criava uma coleção com aquele macramê, que chegaram a ser vendidas em Milão, chegaram a ser vendidas em outras partes da Europa, através de trabalhos do Sebrae. Então isso sempre esteve muito presente na minha vida. Depois de um tempo em São Paulo e dessa coisa dos nossos pais, né, ficar muito ruim, eles falecerem, eu senti que, né, e eu me separei no meio disso tudo. Eu senti que era hora de voltar pra cá, pro Sul, porque afinal a minha única referência de família era o meu irmão. O nosso outro irmão mora nos Estados Unidos. E enfim, me senti um pouco órfã. Ficar em São Paulo com a minha filha não fazia tanto sentido, né? Enfim, quando eu cheguei aqui, até trabalhei um tempo numa empresa de moda. Logo que eu cheguei, fui posicionada numa grande empresa calçadista. Mas o Nico veio com a ideia de que talvez fosse a hora da gente se unir
e resgatar essas questões todas, né? E eu sou um pouco mais medrosa do que ele, embora muito criativa, talvez não empreendedora sozinha, então ele pega na mão da gente nesse momento, e eu nunca vou esquecer da frase que me conquistou, né? Que ele me disse um dia que eu tava em casa, ele me ligou, ele falou, Meia, a gente não pode, ele falou isso já, a gente não pode mudar o que aconteceu lá atrás, que foi ruim, mas a gente pode criar juntos a nossa história. A gente não precisa ficar com isso dentro da gente de ser conhecido ou a gente se taxando de uma coisa que não deu certo, a gente pode mudar e pode fazer dar certo. Cara, quando ele falou aquilo, eu falei, tá, vamos junto, né? Eu tava com dor de barriga, mas assim, vamos, a gente falou com o nosso outro irmão, ele falou, não, se vocês vão, eu vou junto também. E no meio disso tudo, a gente conheceu a Carol, né, Carol? E fomos apresentados por um amigo em comum e lindamente ela entra nessa história. Te deixo falar agora. E aí, Carol? Eu sou a pitoca do grupo. Nossa, que A pouquinha. caçula mais jovem, irmã de coração, praticamente, né? Já com essa história certeza. toda. Todo mundo olha pra gente e fala assim, não, vocês três são irmãos. Eu falo, não, eu sou irmã de coração, é diferente. Então, a minha história começa, assim, desde pequena. Meus pais também, assim como a Meia e o Nico, temos origem italiana. Mas meus pais sempre me ensinaram, assim, o valor da comida de verdade desde pequena. Plantando uma hortinha em casa, fazendo um suco de laranja com a laranja do pé. Que a gente ia na floricultura, comprava a árvore, meus pais me ensinavam, tipo, ó, essa daqui vai dar frutos daqui uns 2, 3 anos. Então, assim, desde pequena esse contato, assim, em ver as coisas crescerem, em fazer as coisas dentro de casa, foram, assim, a minha educação por muito tempo. E eu acredito que muito dessa essência, né, do saudável também, dessa parte das tendências, né, das farinhas funcionais, de trocar ingredientes, que, de fato, para ser saudável, a gente nunca pode, né, e precisa perder o sabor, mas sim realçar aquilo que a natureza já nos traz, né, de melhor. Então, desde pequena fui criada assim, e aí ali pelos meus 15 anos, a minha mãe descobriu uma pré-diabetes, onde na época, né, não existia nada além do diet e do light. A gente ia pro Sim. mercado e tu não encontrava essa variedade de produtos que a gente tem hoje. E eu lembro que eu me puxei, assim, eu olhei pra minha mãe e falei, não, a gente vai conseguir encontrar coisas que tu pode comer e que são gostosas. Porque ia pra internet e só tinha, tipo assim, ingredientes, né, livres ali de carboidratos e farinhas que elevam teu pico de glicemia. Era tipo assim, tu pode comer pepino, palmito, carne e queijo. É isso, ponto, acabou. Então a gente começou a buscar ingredientes e receitas e a gente começou a fazer coisas em casa. Então eu via minha mãe fazendo pão sem glúten e funcional e mais nutritivo, bolo, biscoitinhos. E aí eu fui pegando gosto em fazer as coisas junto com ela. E aí eu fui conhecendo mais, eu fui lendo mais, fui me inteirando mais. E esse universo, assim, de comida saudável explodiu, assim, na minha cabeça, né? Porque não era só o que era vendido pra gente, que existia o light e o diet. Existiam muitos outros ingredientes legais. E a partir daí eu fui pegando muito carinho, assim, por esse universo. E aí eu sou formada, né, em comunicação visual, fiz um técnico de comunicação visual quando eu era pequena. E ali eu aprendi a tirar foto, a mexer em programas. Então, tudo que eu faço hoje no IT, que eu cuido bastante da parte do marketing, vem desses meus ensinamentos, dessa minha experiência desde pequena. E aí eu sou formada também em administração, tive experiências de morar fora do país também. E lá eu tive muitos insights, né? Vai conhecer Whole Foods, aqueles mercados saudáveis que existem fora. Tu fica louca, né? E aí eu e a Mia, a gente descobriu também um ponto em comum, que as duas iam pra fora, compravam vários produtos de referências e a gente trazia na mala, gente. Isso, né? E eu tenho uma gaveta até hoje guardada, tipo assim, rótulo de massa feita com grão de bico, shotzinho de vinagre de maçã pra tomar de manhã, kombucha. Então, todo esse universo, assim, é gigante, enorme. Quando a gente viaja pra fora, a gente vê o quanto a gente não está evoluído ainda, né? E eu acho que quando a gente viaja e vê tudo que existe lá fora, e com essa nossa vertente empreendedora, a gente quer trazer pra cá, né? Por que não existe aqui? Então, acho que essa curiosidade que tem nas nossas veias, a nossa vontade de fazer diferente, de trazer pra cá esse mundo que a gente tanto já conheceu e viveu, é algo que nos transforma, assim, nos faz querer fazer com que tudo dê certo. Então, bebi muito dessas fontes ao longo da minha jornada inteira. E teve um projeto, assim, muito especial durante a minha faculdade, que se chama Feirinha Liberté, que basicamente era uma feira criada dentro de uma cadeira de design de serviços ou produtos, onde a gente criou, né, um modelo de feira para pequenos produtores da região de Porto Alegre oferecerem os seus produtos saudáveis. E aí a gente rodou essa feira durante 10 edições, passaram, assim, mais de 100 expositores,
seja, né, tipo, uma empresa pequena ou empresas grandes, por exemplo, a Gulac, né, que foi através do Murilo, um dos fundadores dessa empresa, que já participou dessa feirinha, que foi quem, de fato, nos conectou em 2017, né? Ele nos chamou, assim, e falou assim, Carol, olha só, tô com uma ideia de montar um negócio e sei que tu tem muita experiência nisso, né? Com base na Feirinha Liberté, que tu gosta, que tu é apaixonada por esse universo. E pensei em tomar um café contigo e conversar. Bora? Falei, bora, né? Na época eu era super jovem, recém tinha voltado. Na época eu tinha 20 anos, 21 anos. Eu tinha recém voltado de intercâmbio. Tava, né, iniciando a minha jornada no mundo do trabalho. E pensei, o que eu tenho a perder com isso, né? Não. E aí, 2 dias antes da reunião, ele falou, olha só, conheci um outro homem bastante empreendedor. E a irmã dele, eu posso levar junto pra reunião? Eu falei, claro, né? Vamos conhecer. Mas esse Super dia, empreendedora e corajosa. esse dia que eu conheci, eu já tinha conhecido o Murilo, só que No a gente aniversário, era né? colega de academia. Isso. E a gente já trocava umas ideias na academia e eu já estava há tempo querendo fazer alguma coisa de alimentação. E ele falou, eu também estou a fim de fazer e eu tenho uma menina que eu conheço lá de Voti e tal, ela pode ir junto na reunião, então ele não conhecia a Melina, ele conheceu a Melina lá naquele dia que a gente foi lá fazer a reunião e aí que a gente conheceu a Carol. E nesse dia... Isso é mágico. A gente é cheio das coisas mágicas. Eu gostei muito dos dois, eu não conhecia a Carol, né? Gostei muito dela. Mas eu via uma conexão muito forte entre a Melina e a Carol, assim, de imediato, assim, eu falei pra mim depois, quando a gente foi pro carro, eu falei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa com os dois. Depois o Murilo acabou focando na empresa dele, que é sucesso, assim, inclusive recomendamos aí, é tudo sem glúten, é muito saboroso. E aí eu falei pra Melina isso aí e realmente essa conexão realmente existe e ela só se fortalece cada vez mais. Mas foi uma coisa que eu senti uma ponta de ciúmes aí. É por isso que ele fala que a gente esmaga, ele fala, vocês ficam no lado da reunião, daí se juntam, vocês ficam aqui me chacinando o tempo inteiro. Não, isso é normal, mas eu sou bem forte, casca grossa, eu aguento. Mas eu vi isso naquele dia e eu falei pra mim, então, e a Carol veio muito forte com essa questão do sem glúten, sem lactose, que a gente não era muito ligado nisso, então juntou a comida de verdade saborosa, que a Carol também tinha essa influência com sem glúten, sem lactose, então a gente acabou também atingindo um público bem amplo. Mas uma coisa muito pela nossa verdade, não o que é tendência de mercado. Exato, a gente sempre se baseou muito no que a gente gostava, o que nos fazia bem, a nossa história assim somada e através disso colocar em prática e formar uma empresa com base nesses pilares e valores. Então isso é uma dica assim que a gente gosta de falar, que é muito importante tu seguir a tua verdade, a tua história, a tua essência. Com certeza. E botar a tua alma, a tua essência para fora para as outras pessoas. E o mais tu pode ser curado por várias pessoas podem ser curadas e podem ser ajudadas se tu falar, se tu botar, cara, eu fiz a empresa tá aqui, se deu certo, se não deu certo é outra coisa. Mas tu fez e a tua vida pelo menos, olha, eu fiz aquilo na minha vida. Em vez de tu pegar e dormir com arrependimento de nunca ter feito. Tem mais, desculpa te interromper, pessoal, que tem mais um insight que é mega importante e foi uma das coisas que mudou o jogo da minha vida há muito tempo atrás. Né? Eu tô com 41 anos hoje, mas ali e sempre foi assim, tem que fazer xícara. Eu não quero falar com ninguém, deixa que eu vou fazer xícara. E eu vou fazer do meu jeito, porque eu achava que as pessoas não estavam no mesmo ritmo, naquela negócio do cara assim, eu resolvo, eu faço, eu sou centralizador. E uma coisa é, quando tu começa a aceitar os convites dos cafés, a tua vida muda. Exato. Então é só esse insight que eu não queria perder para quem está nos vendo, é que vá conhecer pessoas. Exatamente. A palavrinha da moda, networking, ela pode ser a da moda agora, mas ela é muito antiga. As grandes ideias elas surgem de conversas entre mais pessoas. Claro, o ambiente controlado, né? De um certo número de pessoas, mas enfim, sempre quando tu vai conhecer, tu nunca perde por conhecer. Tu pode reforçar, que nem eu gosto de ler livro, e livro ruim eu leio até o final para poder falar bem mal do livro, mas eu li todo aquele livro. Se conhece alguém que tu não gostou, pelo menos assim, mas essa pessoa eu não gostei muito. Exato. Então, é importante saber o que tu não gosta. Exatamente. O não é importante. E eu acho que outro insight bem importante também é que as respostas estão no caminho, né? Sim, não tá no dia pra noite, não tá só no momento eureka no chuveiro, é a jornada. Então, assim, a gente olha pra trás e a gente percebe, cara, tudo faz sentido, né? Eu lá atrás, no meu TCC de faculdade louca de administração, queria falar sobre tendências alimentares. E aí os professores falavam, cara, quem é que vai querer fazer mentoria comigo pra eu entregar um TCC dentro da área da administração sobre tendência alimentar? E no final do dia, né, pessoas que a gente tem falado hoje, por exemplo, o Rodrigo Belora, que é um chefe super renomado aqui do nosso estado,
foi uma pessoa que eu entrevistei há 7 anos atrás no meu TCC. E hoje ele trabalha junto com a gente, já fizemos eventos em parcerias, né? Várias outras questões. Hoje, por exemplo, o Diego Fabres, né? Que lá no passado também estava à frente dos Destemperados. Também foi alguém que eu entrevistei. E hoje é nosso parceiro na Wine Locals. Então, tudo de fato, né? Quando tu vai costurando ali as tuas experiências, a tua jornada da vida fazem sentido. Desde que tu esteja aberto para ir construindo essa jornada, né? Seja aceitando um café, seja indo conversar, seja tendo trocas de ideias, sendo uma pesquisa, uma viagem. Eu acho que tudo isso faz sentido, né? Tudo agrega. Com certeza. Soma. E aí nós estamos... Bom, aí estamos no carro, que temos que fazer negócio juntos. E quais são os próximos passos? E aí a gente começou a conversar mais sério sobre isso, mas a gente demorou um tempo até amadurecer e ver o formato de negócio. A gente conversou sobre várias maneiras de fazer. Mas quando a gente passou na frente da casa lá em Novo Hamburgo, a gente foi conhecer a casa, a gente falou, vai ser aqui. E um fato curioso, a nossa primeira reunião, eu tinha sugerido pra gente fazer nesse mesmo lugar, que é o IT hoje de Novo Hamburgo, que é a nossa primeira casa. Chegou lá, tava fechado. Na época ele era um café, enfim, e tava fechado. Mas isso é muito louco, né? Por exemplo, se lá atrás a gente soubesse que ia ser lá, sabe? São coincidências da vida, assim, que a gente vai E por que Novo Hamburgo? Nós somos de lá. Vocês são de lá? Nós somos de lá. E como a gente... Vocês são de lá. Isso. E a gente nunca teve experiências no ramo, né? Então, abrir algo em Porto Alegre, numa cidade que não é a cidade que a gente conhece, seria um passo bastante ousado. Então, a gente pensou, não, vamos começar com um passo, né? Do tamanho das nossas pernas, a gente aprende, aí a gente vai pra Porto Alegre e agora... Nosso plano é mundial. A única experiência do ramo, né, que não é bem do ramo, eu tive truck de pizzas apenas, mas foi um grande aprendizado, porque eu fiz muito evento, eu fiz tudo que é evento, então eu lidava diretamente com o público, e foi uma pequena experiência, mas grandiosa, ao mesmo tempo de muito aprendizado, que eu servia a pessoa, o cara tava lá, às vezes tinha evento de, a gente fez Universo Alegria, a gente fez show do Rolling Stones, a gente fez evento em Criciúma, a gente foi para Rio Grande, ficamos dentro de um shopping lá 30 dias, porque a praça de alimentação não estava aberta, a gente botou o truck lá e ficamos lá trabalhando. Então foi uma experiência muito, muito rica assim, de comida com o público. A gente não tinha, até então eu não tinha trabalhado dessa maneira só com a máquina de sorvetes, mas restaurante ninguém de nós teve. A Carol teve a experiência da feirinha também. Eu tive experiência de todos comer, porque eu sempre fui uma grande conhecedora de todas as restaurantes do mundo. Como Mas de fazer um negócio com receita, né? Eu cheguei a ter, eu tinha um sócio só, daí tinha algumas pessoas que nos ajudavam, mas nada perto do que a gente construiu. Então, realmente foi uma coisa muito nova e a gente foi muito corajoso assim, de colocar uma coisa que a gente acreditava, mas, claro, que a gente falou de conversar, a gente sempre conversou muito e a gente sempre pegou muita referência. Não é assim também, não, quem sabe fala assim, não, isso aqui não é bom, só vale isso aqui. A gente sempre foi muito de conversar, que o que tu falou, tá atento a tendências, mas sempre também puxando, não, mas isso aqui faz sentido com o que eu acredito, e a gente acelerou. E aí foi uma coisa bem orgânica, boca a boca, Instagram, assim, as pessoas postavam, repostavam. Na história, que acho que eles não sabem disso, mas que é legal compartilhar. Quando a gente criou o conceito, a gente entendeu, ok, vai ser comida saudável, porque a gente curtia comida saudável, tudo estava check na nossa listinha. Como que vai ser agora? Que daí, nome, né, uma coisa difícil, né? Que nome que tu vai colocar e como que vai ser esse lugar? E daí a gente teve um insight do it, assim, do nada. Cara, a palavra mais fácil que tem em inglês, comida, né, comer. O verbo que toda criança aprende, e daí tava faltando alguma coisa, mas quando eu enxerguei o it e o mais, não era kitchen ainda, mas enxergava assim, ó, como eu lembro da imagem até hoje, era eat mais, sei lá, berries, eat mais juice, eat mais, vinha várias coisas, eat podia ser eat mais tudo, eat mais yoga, eat mais café da manhã, eat mais janta, tanto que a gente criou depois o meat, né, que quando tem carne é m.it, daí tem o beat night, que é o b.it, ele funcionava para tudo, daí se criou aquilo, depois a gente resolveu inserir o kitchen, mas quando a gente pensou nisso tudo, a gente pensou que a gente deveria fazer uma coisa diferente do que já existia. Por que era preto, então? Não sei se vocês conheceram a nossa primeira casa em Novo Hamburgo. Ela é toda preta, a gente criou o conceito de serem os pratos pretos, os talheres pretos. E o que aconteceria? Daí a comida seria o grande ponto-alvo, o grande ponto de destaque, onde todo mundo não ia conseguir tirar os olhos, porque a gente construía os pratos pensando nas cores. E pensando nesse food styling já todo. Então, isso realmente fez muita diferença. Eu tô com uma pergunta guardada aqui, mas acho que é nesse momento. Porque, querendo ou não, a gente tá no Brasil, que já é um país com seus preconceitos, e a gente tá no Rio Grande do Sul, onde os preconceitos são mais ainda, as discriminações são maiores. E não só por cor, credo, não sei o quê, mas também na alimentação.
Como é que é chegar em Novo Hamburgo com esse conceito? Do tipo assim, cara, isso não é, sabe? O cara assim, não vou, não vai me convidar pra ir aí, né? E como é que se vence isso? Como é que mostra? Porque por mais que a gente saiba que é o grande mercado do mundo hoje, uma grande tendência, o cara se alimentar bem, né? E ter uma alimentação, e acordar cedo, e fazer exercício, não sei o quê. Como é que comprova isso? Como é que... Tá, uma coisa é o que é bonito dizer na TV. Outra coisa é tu executar, que é a prática, né? De fazer o cara comer melhor. Mas que eu falei para elas também, que a gente usa isso, né? Construi e eles virão. Faça aquilo que tu acredita que as pessoas vão se sentir atraídas ou não. A gente fez aquilo que a gente gostava, um lugar que a gente gostaria de estar, a comida colorida, saudável, saborosa, e as pessoas começaram a vir. Mas a gente sofreu muito preconceito e ainda tem muito preconceito. Não, com Que certeza. acha, é só alface, não vai me alimentar, é comida de mulher, entendeu? No Hamburgo é muito forte isso. Ainda A gente conseguiu já reverter bastante, mas lá a gente sofre mais do que aqui em Porto Alegre. Agora que chegou, tá, gente? Porque como Vocês tinham avisado que a eram gente fez uma correria, porque a gente tem um presentinho aqui. Que é pra... Não. A gente conseguiu Tem nome. através do nosso parceiro, Obrigado. Luz. Pode abrir. Sim. Pode abrir. Não, tá. Obrigada. Gente, por favor, é uma lembrança aqui do nosso podcast, tá? E a gente tem um parceiro que é o SOC, que produz todos os nossos brindes, Legal. tanto dos eventos. Nossa, Pô, personalizado. é personalizado, é para todo mundo levar, tá? Para vocês terem uma lembrancinha, passarem com a gente aí. Obrigada. Depois a gente passa o contato. Cara, pensa no... o que a gente falou, a gente conversou ontem até sobre isso. Tem uma coisa que é preço, outra coisa que é valor. A Paloma mandou mensagem pra ele hoje de manhã. Olha só, vai ter mais gente. Preciso de caneca pra agora. Ele não tem importância. Ele vai lá e resolve. Preciso de... Esse é dos nossos. preciso de copo, muito. não sei o que. Preciso de taça, não sei do que lá. Preciso de um balde, não sei do que. Consegue. Ele vai entregar. Ele vai virar Beleza. noite. Eu Legal. contei pra ele que a gente vai pra São Paulo entrevistar o Carlos e aí ele, não, deixa que eu vou arrumar o kit. Que legal. Aí eu vou fazer. Então Sim, ele é um cara super sensacional. Ele Incrível. passou por algumas fases de reconstrução também, passou por dificuldades com sócios, enfim. E agora, graças a Deus, tá muito bem. E a gente faz sempre questão de falar bastante dele aqui, porque é um dos nossos parceiros mais sérios aí que a gente tem. Legal. Vamos ganhar mais um cliente. Que bom. Acabou de vender bem, parceiro. E eu acho que só complementando o ponto que tu comentou antes sobre a dificuldade, né? Sobre ser em Novo Hamburgo, numa cidade assim, eu Sim. acho que nossa grande vertente, assim, como restaurante, como propósito também, é ser um lifestyle, né? Não é ser só um restaurante de comida saudável. Lembra que no início a nossa primeira versão da nossa logomarca veio verde com branco. E aí a Mia falou, não... Porque se a gente chegar a gente tá indo pro Oceano Vermelho ali, né? Todo mundo saudável é verde e branco. Boa. Vamos navegar no Oceano Azul. Então, assim, eu acho que tem muito disso também, é buscar um diferencial competitivo. O que dentro daquela região, daquele núcleo, a gente consegue inovar, né? Eu acho que isso também, além, claro, de ter um propósito muito coerente, muito forte, propagar essa mensagem e ser, de fato, algo maior do que só um restaurante de comida saudável, eu acho que isso faz a diferença também. Porque o que acabou, né? As pessoas começaram a ver, por exemplo, aqui no nosso folder a gente vê as pessoas na parede, né? Isso começou a ser um movimento que a gente começou a fazer dentro do IT, a pegar as pessoas, de fato, com seus pratos e fotografar eles na parede preta do IT. E a gente marcava. Sim. E a gente marcava as pessoas no Instagram. Então, era uma corrente que todo mundo via que estava acontecendo alguma coisa. Tipo, pô, comer saudável também é legal. Comer saudável também é ser cool, descolado, né? Cuidar de mim. Então, acabou que foi um movimento que propagou dentro da cidade de Novo Hamburgo. E por ser menor, todo mundo acaba ficando sabendo, né? Porque as pessoas bacanas acabavam indo ali e marcavam outras pessoas, todo mundo via no Instagram e aquilo reverberou de uma forma muito positiva. Torna algo inspiracional, né? Sim. Inspira. A minha esposa, ela não faz dieta. Ela sempre comeu bem. Exato. Naturalmente bem. Exato. Então, se todo mundo fala assim, tô fazendo dieta. Não, é que ela come isso. Ela tem prazer em... A gente mora perto, tá? Da Dinarte, bem perto da Dinarte. Cara, não tem. Se deixar assim, se eu não pensar, quando eu tô estacionando ali, já tá ali, porque ela que puxa. Fernanda. Obrigada, Fernanda. Mas a gente também fez algumas adaptações no decorrer do caminho, porque a gente percebia que no início só tínhamos 5 pratos e a gente não usava nada de carne vermelha. E a gente sempre ouvindo os clientes, eles sugeriram assim, olha cara, os meus amigos que estão falando que não tem comida para homem, assim, um prato bem servido e tal. Mas eu acho legal falar isso, tá? Porque, como eu falei pra vocês desde o começo, claro que eu não falo tudo que eu penso, mas eu falo quase tudo, tá? Assim, então, assim, isso é importante.
Porque ninguém faz assim, claro que a gente cria um produto, mas se tu tem que adaptar para onde tu vai, o McDonald's troca de cardápio no país que tu vai. Dentro de um grupo de 5 amigos, tem um que é vegano, um que é vegetariano, um que é intolerante à lactose e o outro que é carnívoro. E aí, qual lugar que tu vai para todo mundo ficar feliz, né? Ter um momento, dividir uma mesa, conversar. Então, acho que isso tudo também permeou bastante as nossas decisões, né? Então, porque a gente gostaria de ser um lugar onde as pessoas Vocês comem carne gostariam de vermelha? estar. Sim. Não, eu não, então, Carol. Complementando ali Eu o não como assunto, também. É ótimo pra mim. falando com esses amigos, eles falaram que eles não iam por causa disso, que não tinha prato para eles. E a gente daí elaborou o bowl feito, que é o prato feito, que é um PF, né? Que é franguinho, arroz, feijão, ovo, uma couve, uma laranjinha, Agora tem uma farofa, super simples, e é um dos pratos que mais vende até hoje. E muitas meninas pedem esse prato. Então, a gente adicionou isso aí, depois colocamos um filé, uma carne vermelha, foi sucesso, depois colocamos um nhoque, depois colocamos uma massa. A gente foi agregando, mas sempre também cuidando para do nosso jeito, né? não estender demais. O nhoque de batata doce, não de batata inglesa, que tem baixo índice glicêmico, dura mais tempo no teu organismo. Sempre pensando na saúde, mas saúde e sabor. Porque se tu faz um prato só, saudável, cara, se não é bom, esquece. Isso. Tá? E bonito, né? Tem que ser bonito. Se não for o prato Visual, bonito, não é prova também. Lá no IT como com os olhos certos. Esse balanço Como com todo os tem olhos que certos. fazer. Eu não sou muito chegado. Se o Pedro estivesse aqui, que é o meu sócio que cuida de comunicação de quase todos os negócios que a gente é sócio, ele é. Mas eu vou lá e dizer, cara, é bonito. Tipo assim, tu chega lá, é bonito, entendeu? Prazeroso, né? Então não tem que balancear tudo isso, porque daí tu consegue, tem mais chance de conquistar, não é nada garantido. Sim. Mas isso também foi um diferencial que a gente conseguiu atingir vários públicos. O vegano, quem come só, não quer comer a carne de origem animal, mas come uma almôndega, que a gente tem uma almôndega vegana, né, com castanha de caju, feijão. Então a gente conseguiu atingir vários públicos. E também o que nos ajudou muito foi a questão de ser tudo preto. Porque se a gente tivesse um restaurante branco com verde. Com essas cores, digamos, de salada, já tem objeção. Ah, não, isso é só salada. Daí as pessoas não entrariam. Então realmente foi uma coisa... um lugar mais cool. Foi uma mistura bem interessante que aconteceu, que a gente atraiu um público E a gente sempre quis maior. ter um lugar que a gente falou que era sem frescura, né? A gente queria receber a todos de igual forma. Se tu vai na academia e chega suado, tu pode comer no IT. Se tu tá engravatado, fazendo uma reunião de negócio, tu pode comer no IT. Até hoje a gente tem esse público. Ele não é um público único, segmentado, o que nos deixa muito felizes, porque a gente criou ele para ser um lugar inclusivo e não é discurso, é de fato como a gente faz e pensa e gosta de acolher as pessoas dessa forma. E eu acho que todo mundo entendeu a mensagem. Porque é um lugar que as pessoas realmente se sentem bem. E os grandes desafios? Porque vocês têm bons desafios, assim, de que eu vejo, né? Primeiro abrir um negócio, que vocês já contaram um pouco sobre não ter costume dele, né? Uma coisa que eu fiquei só quando tu falou assim, tive um truck, mas nada parecido. Eu sou sócio do Barum e da Culture lá de Atlântia, tá? Sim. A gente consegue comportar ali umas 3.000 pessoas. E nós aqui já tivemos um quiosque na beira da praia. É o mesmo problema que eu falo pros guris. Só que lá no quiosque falta 10 coronas. No Barum e na Culture faltam 1.000. Mas o problema da falta d'água é uma caixinha d'água ou são 200 mil litros. O problema em si ele é o mesmo. Aumenta um pouco a escala. Vai aumentar a escala e o teu estômago tem que saber suportar certas coisas. Vai de ti o que tu suporta ou não suporta. Então tu tem que saber escolher aonde tu vai te envolver, porque a energia é aquela, né? Então, quanto mais conseguir, enfim. Mas de você, assim, porque vocês têm, assim, Novo Hamburgo, primeiro passo, depois Porto Alegre, uma das ruas hoje em dia que eu acho que, se não é a mais bacana de Porto Alegre, dizer que está na Dinarte, talvez é a segunda, mas eu acho que é a primeira. E depois vocês têm o Cais. E Canela também. O Canela eu não conheço. O do Cais eu conheci faz umas 3 semanas, eu fui no evento da Bruna Veronese lá. Sim. E aí fui lá, eu não tinha entrado lá ainda. E aí, quais que são, assim, as dores? A gente tá aqui para contar o que abriu em Porto Alegre e aí a Dinarte e aí os desafios de estar, né, fora da cidade de vocês. Já começou diferente, né? Dinarte, né? Que abriu, o mês seguinte fechou, porque deu pandemia. Um mês. Começou a chegar os boletos e fechou. Abriu e fechou, mas em Porto a gente sempre foi muito bem recebido, sabe? As pessoas nos acolheram muito bem aqui, a gente é muito grato por todos os nossos clientes. E aqui sempre foi muito, muito legal. Porém, a pandemia, né, todo mundo passou por isso, foi muito desafiador, as pessoas tinham medo de sair, os nossos colaboradores não queriam trabalhar por medo de se contaminar, as pessoas não pediam comida por medo de ser contaminado pela comida do delivery,
Então, isso realmente A maior besteira baboseira que eu já vi. Não, mas vocês têm delivery, com isso não estão sustentando. Eu disse, tipo assim, eu não vou nem conversar contigo, tu não entende nada que tu tá... Vamos falar sobre as taxas. Eu acabou de me falar que tu não sabe... Não. Cara, quem já teve negócio numa casa antiga, a calha, o buraquinho, a telha, o não sei o que, a porta, a veneziana, a dobradiça, cara, tudo... Enfim, então eu nem continuo. Quando o cara me falava isso, não, mas vocês estão funcionando. Vocês têm delivery. Cara, queda de 70% nas vendas quando veio a pandemia. Os custos que eu tenho, tu nem Então, sonha. no mesmo dia, a gente começou a fazer conteúdo. E A aí, gente fazia um tapetinho na sala, daí pegava um negocinho do delivery, daí colocava comidinha de criança, daí criou vários moods pra começar a disparar isso no Instagram. Até então a gente nunca tinha patrocinado. não, o maior desafio E a gente começou a criar foi conteúdo abrir para as pessoas pedirem delivery, porque a gente não tinha delivery direito. A gente abriu o delivery de Porto Alegre, né? E aí a gente começou com 30 pedidos. 30 pedidos não é nada, gente. O tamanho da estrutura que a gente tinha ali tem na Dinarte, o número de funcionários, e aí a gente se olhou, não vai ficar em 30. Aí veio a gana aquela. E aí veio aquela gana, né? Que é aquela misturinha ali de raiva, aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu vou fazer isso aqui dar certo, e vem aquela força voraz, assim, né? Quase que um instinto animal de sobrevivência. E na época, a gente, desde o início do IT, a gente sempre fez o marketing interno, né? As estratégias, o penso, a fotografia, a edição, os posts, legenda, tudo interno. E naquela época, claro que a gente contava com alguns freelas, né? Alguns trabalhos à parte, mas a gente se debruçou nisso, era noite e dia fazendo produção de conteúdo que fizesse sentido, né? Que chegasse uma mensagem de esperança, que a gente estava ali para apoiar, e de fato nós né, nos puxamos para isso, né? Para mostrar que sim, a comida saudável também era algo que a gente poderia utilizar para se proteger num momento tão, né, de vulnerabilidade. Claro. Então a gente iniciou com estratégias de marketing digital, que eu acho que, né, foram também méritos nossos, né, de ter tido essa virada de chave. A gente nunca tinha feito nada, né, de patrocinado. E aí, naquele momento, a gente viu, não, a gente vai precisar, né, dessa virada de chave. Então, a gente partiu de 30 pedidos por dia até a gente... Quem criticou? Foi a 180 por dia, no final da pandemia. Alguém quer água? Obrigada. Então, a gente teve um crescimento, assim, exponencial. E graças a tudo isso, né, a nossa energia de estar ali sempre. A gente não parou de trabalhar um dia. Tudo, né? Mas assim, Um dia. em vários momentos do IT, a gente já fez tudo. O Nico tava na cozinha, a Carol no caixa, eu sentando os clientes. Tudo mesmo. A gente passou por todos os, Exato. de fato, setores de não vir gente. A gente começou criando o IT achando que a gente ia fazer que nem o 20/9, que a gente achava o 20/9 o máximo, a gente ainda acha. E ainda A gente ainda acha, inclusive, a gente adora os guris. Mas era super referência de fazer com os numerozinhos, né? Quando a gente abriu, a gente foi fazer a porra dos numerozinhos. O que aconteceu? O negócio saía na cozinha, um número lá atrás, o outro, deu uma confusão, aquilo. Caos. Todo mundo deu É, fila no durante restaurante. A gente, Sistema. com gente parada na porta, esperando fila, saindo lá dentro, e a gente fazendo o corre inteiro sozinhos, O assim. 20/9 chamava no microfone, né? Só que a gente Sim. quis fazer, não vamos chamar no microfone, vamos fazer com Mas Senha. aquelas, com senha, telinha na parede lá, só que a gente tinha o que jardim, viagem, o jardim e o salão. Eu tô Só que rindo ele porque eu apertava, já... Já fez isso. Claro. Então E era apertava o por botão. Bluetooth, né? E aí tinha o apertava o jardim. botão e daí não Bluetooth mudava. pegava no jardim. Não mudava no jardim, só mudava dentro do salão. Aí daí ficou descompassado e deu Nossa. confusão total. Daí depois a gente começou a chamar pelo número do pedido. Tu E lembra? aí resolveu. O nosso irmão dos Estados Unidos, o nosso irmão estava aqui quando a gente abriu o IT, e ele ficava, as pessoas chamavam o número, as pessoas vinham até a cozinha para pegar o seu prato, e ele ficava ali para alcançar os pratos das pessoas. Começou a dar atraso, fila, as pessoas reclamando. Ele era assim, isso aqui não dá pra mim, virou as coisas, foi embora. E deixou a gente lá. Abandonou o bar. A gente, tipo, não, vai embora. Não, isso aqui não dá pra mim. Isso aqui não tem condição. Ele falou, É que não, assim, não ó, vou ficar aqui levando tiro pra ficar. Quem trabalha com comida, assim, em restaurante, sabe como a pessoa fica quando ela tá com fome. E, cara, aconteceu vários atrasos, assim, Nossa, ainda às vezes acontece, mas atrasos de 1 hora. E o cliente ele não tem mais o que tu falar pra ele, entendeu? Tu já deu chip, já deu água, tudo. Ele não quer saber, ele quer saber do prato dele. E aconteceu isso aí no início lá de Novo Hamburgo, e os clientes começam a ir na boqueta. Eles, cadê meu prato, cara? A O que tá boqueta tem que acontecendo? olhar e sair os pratos. A saída dos pratos. E meu irmão que tava ali naquele dia, e as pessoas começaram a ir ali bastante, e ele falou... Ele foi na cozinha perguntar, e aí, cadê o prato do cara e tal? Ele aconteceu, sei lá, 3, 4, 5 vezes, ele falou, não quero mais. Deu pra mim. E saiu, cara. No meio da operação, foi embora pra casa a pé. Além desse, tiveram momentos assim, a gente estava numa casa antiga, ainda estava numa casa antiga, ar-condicionado, verão bombando, sobrecarga, vum, acaba a luz. E aí a galera fazendo pedido no caixa, a fila até a porta. Nossa, O que tu faz?
Acabou a luz? Caiu? Não. E aí os Outra pedidos coisa. que já tinham sido computados e não foi entregue na cozinha, comanda perdida, então... Fazer um desafios. papelzinho, isso aí é coisa Desde o de nossa, início quantas foram vezes que a gente fez tudo no muitos, papelzinho, muitos. botando canetinha e vamos no papelzinho. Muitos desafios, a gente dá risada, né? Mas na hora era... E os ítios são todos na nervoso. rua, né? Exato. E começa a chover do nada, zero previsão, casa bombando também cheia, começa a chover na rua, os clientes com prato, assim, fila pra entrar no corredor, não tinham onde sentar as pessoas. Porque é mais de 50% Depois a gente aberto, aprendeu como né? fazer. Uhum. Mas várias dessas besteirinhas, Mas uma assim. coisa que eu aprendi quando chove, assim, os próprios clientes, eles se acomodam. E às vezes, Sim, meu Deus, o que vai sim. fazer? Cara, vai... Isso a gente não sabia antes, né? Mas aconteceu algumas vezes, eles começam a... Entendeu? Eles se moldam e daí eles resolvem tudo sozinhos. Mas eu vou te, Eles entendem que não tem o que fazer. vou te contar do Olha, meu... é na Eu vou fazer o quê? Eu vou te contar do meu jeito, tá? Assim, Resolve tudo. os eventos que a gente tem, que são grandes, que é a Fejuca, tá? A gente trabalha lá com 300 seguranças, mais uma equipe fiscal, mas não sei o que. Tá? Beleza, esse é o nosso jeito de fazer. A gente sempre fazendo assim. E tu caminha, tu vê segurança o tempo todo. Cara, comecei a ir nos eventos grandes, assim, maiores do que o nosso, pra pegar referência. Tu não enxerga a segurança, tu não enxerga a limpeza. É tudo pra depois. Então, é exatamente... Cara, não tem ninguém na... Relaxa. Tu vai pros grandes festivais, as pessoas que se organizem. Porque E eles se organizam. até a força chegar Elas aqui, vão que são aqui a equipe de segurança, cara, já brigaram, já se estapearam, já estão amigo de novo, eles já resolveram, entendeu? Faz uma boa revista na entrada, em algum evento que eu fui não tinha nem revista, 100 mil pessoas no dia e, cara, Se resolve. sabe, tu vê que tinha as câmeras ali, É rezar, tu tomar vê, as medidas, mas rezar que deu tudo certo E a galera- as coisas vão se resolvendo. Mas até que a gente É, aprenda solta isso, daqueles universo. mini... A ansiedade, ela vai cardíacos, diminuindo. assim, depois tu, tipo, relaxa. É, isso. Mas milhares de outras coisas. Nossa, a gente foi construir o cais embarcadero, a gente nunca tinha levantado uma parede, a gente não fazia ideia de como era construir um O lugar. primeiro temporal do cais, que daí voou tudo. Nossa, voou tudo, daí quase que caiu acabou com o o cais pilar, inteiro. não sei o que, e voa cortina. Teve uma época também que a gente tava com a questão de colaboradores se machucando. Teve um que se queimou, um cortou a mão, um foi botar a calça e quebrou o pé. Nossa, Ah, Ficou 3 meses afastado. Sim. E era tipo uma urucubaca que aconteceu tudo, cara. É sério. E a gente ficou... as gurias hoje até botaram incenso e pimenta na porta ali. Isso aí Tem um ajuda, pote tem de que sal proteger, grosso, pra é, blindar. Eu vivei tudo na Claro. mesma não, ia época. faltar assim. gente na cozinha, a tu gente tem ficou- que chamar gente tudo que é A gente lado. ficou quase 110 pessoas ao mesmo tempo nas operações todas. Caramba. E a gente foi É, muito isso aí. complicado. Assim, a gente teve que chamar isso, as pessoas, os clientes, eles não notam e nem devem notar. É isso aí, não, o problema é deles. Não tem nada a ver Gente, com isso. resolva. Mas é um desafio gigante e são coisas Sim. que acontecem. Somos pessoas, humanos, se machucam, tem Anne, acidente. eu quero muito esse corte da Paloma se babando, por favor. Mas eu disfarcei muito bem. Eu vi, de canto de olho ele viu. Sério, eu vou esperar pra você roubar um copo. Eu vou tatuar isso em ti. Que ódio. Eu fico. Desculpa, Lili. Não foi nada? Não, só pra... Que os desafios existem todos os dias, né? Uhum. Falou a questão do Brasil. O Brasil não é um país que é muito Fértil pra empreender. propício e favorável aos empreendedores, infelizmente. Tem muitos desafios com lei, CLT. É que vocês são cruéis, né, meu? Vocês exploram as pessoas, né? Vocês ficam em casa, cuspindo pra exato. cima Isso, e não entendeu? fazendo nada. A gente é todo mundo escravo. Isso. Então, o Brasil não é um país tão propício, então tu tem que... Por isso que eles falam que eles gostam dos empreendedores brasileiros, né? Fora daqui, porque tu tem que ter muita vontade, muita força de vontade e coragem e acreditar muito e trabalhar muito para que talvez tu tenha uma chance, entendeu? Então, a gente já está com 4 unidades, são 4 unidades em 4 anos, sendo que 2 foram de pandemia. Então, a gente também tem bastante orgulho, a gente não esperava que fosse tão rápido, mas ao mesmo tempo também a gente trabalha muito para que a gente consiga expandir, crescer e prosperar e compartilhar a nossa essência, nossos valores, a nossa comida, a nossa filosofia com mais pessoas. Como é que vocês estão com um plano de... Existe um plano de crescimento ou, assim, a gente está quieto aqui trabalhando. Apareceu uma oportunidade, eu posso falar pelo Canto, tá? O Canto a gente tem um de Porto Alegre, apareceu uma oportunidade em Atlântida, nós abrimos e agora tem outras cidades que estão nos procurando. E a gente está ouvindo, né? Então, assim, o Canto tem um plano? Não tem. A gente está cuidando muito bem do que a gente tem e se surgir a cidade certa, com o parceiro certo, a gente abre. Senão, a gente não... Tá tudo bem aqui. E a gente já conversou com várias pessoas aqui que tem 48 lojas, que tem... Os guris da Quero Café estão com 50 ou 60 lojas. Os guris da La Mafia Barbearia estão com também 38, 40 lojas. O plano dos caras é a expansão. O queridão, o Julinho da Mamma Mia.
Uma lenda, foi o podcast dele tá sendo aula. O cara, eu tô arrepiado. O cara dos 11 anos começou a criar tudo aquilo e fazer tudo aquilo e não para de ter vontade de fazer mais. Então, assim, como é que é com vocês? Como é assim, Gramado, como é que foi? Canela, desculpa. Canela, a gente tá dentro de um hotel chamado Jangal das Araucárias, é um hotel design. E é um desafio para nós lá, porque a gente tem o café da manhã lá, que a gente recomenda, que vocês conheçam. É delicioso, o hotel também é lindíssimo, mas foi uma experiência nova. E a gente tá lá, tá muito no início, a gente abriu lá em junho do ano passado, então tá sendo uma coisa diferente, mas tá sendo muito bacana também. Mas de planos de expansão, a gente, é mais ou menos o que a gente falou, sabe? A gente vai sentindo muito, vai observando oportunidades, a gente tem vontade de ir para fora do estado, talvez fazer um formato menor para franquear. A gente está debatendo muito esse ano para fazer isso aí, porque a gente está abrindo uma por ano, a gente focou agora nessas 4 unidades que já temos, organizar bem elas, deixar tudo bem redondo para poder crescer com segurança e não sair abrindo uma atrás da outra. Porque o fornecedor de vocês não é um fornecedor comum, vamos dizer assim. Exatamente. Não, é qualquer lugar. Ele tem que ser capacitado, a gente tem que analisar cada lugar onde a gente estiver, num raio próximo, porque a gente também vende muito isso, a comida tem que ser local, ela tem que ser fresca. E a gente está mapeando, mas a gente é bastante assediado, né, por vários lugares. A gente está estudando as melhores propostas, mas é certo que a gente vai expandir até o final desse ano. Já temos planos, né? Até o final do ano abrir mais alguma unidade, talvez mais uma unidade de conceito, talvez fora do estado. A gente está estudando, fazer talvez uma unidade pocket para franquear, mas sempre muito atento, e a gente já recusou muita coisa, a gente já declinou bastante. Os nãos, né? Não, a gente tem muito mais nãos, obviamente. Bastante, a gente declinou bastante coisa, porque a gente vai com bastante cautela, a gente procura também ir em locais que a gente acha que vai ter alguma... A gente vai ser bem consistência, né? É dar um passo de acordo com o que tu tem potencial para dar mesmo. A gente sabe que potencial de marca, né, é mundo afora, a gente tem essa ambição mesmo. Mas eu acho que o grande ensinamento disso tudo também é crescer com consistência, sabe? Dando passos seguros, né? Ter uma empresa bem sólida, organizada, redonda, com colaboradores também satisfeitos, um bom programa para funcionários, para que eles possam crescer dentro da empresa. Isso é muito importante para nós também, para as pessoas se desenvolverem dentro da empresa. A gente também como sócio, a gente está melhorando e podendo passar essa nossas ideias para mais pessoas, tanto para os colaboradores como também para a comunidade, através das nossas parcerias, que nem a gente tem o WIT Sports, que é um programa de incentivo aos esportes, atletas. A gente faz... dá descontos, né? A gente apoia eventos. A gente tem a questão com as Nutris também, a gente apoia várias Nutris aí, a gente faz essas trocas com elas. A gente procura também, através do nosso Instagram, passar informações relevantes sobre o que tu está comendo, qualidade nutricional, né? O que tu tem de vitaminas, minerais. Trazer, a gente quer também, esse ano a gente vai desenvolver um pouco mais essa parte de trazer mais conteúdo relevante. Não só ficar colocando, olha meu prato aqui, olha minha casa. Não, que nem vocês gerar conteúdo. Sim, gerar conexão também com os clientes, né? Gera gatilho de reciprocidade, esse é o nosso papel também. É uma eterna busca. E a conexão com o cliente. Alguma coisa para as pessoas, né? E a gente quer que, no final disso tudo, as pessoas entendam que o It ele não é um restaurante só. É Sim. aquilo que a gente falou lá no início, ele é um estilo de vida. E ele, como marca, se presta a isso de várias formas. Sim. Então a gente tem ideias bem contundentes aí de crescimento, de levar isso a outro patamar. A tudo que envolva bem-estar e saúde, né, e lifestyle de boa qualidade, o It pode estar dentro. Então é uma marca que se adequa e se molda a tudo isso. Então a gente já desenhou aí várias ideias que a gente quer nos próximos anos trazer. E eu acho que vai ser benéfico para todos, né? Sim, eu acho que a comunicação de vocês tem que falar exatamente isso, sabe? A história de vocês Eu sempre gostei do It, eu não como carne, então pra mim já é bem mais difícil estar em Porto Alegre no momento. E aí, minha irmã é vegana e minha mãe tem intolerância a glúten e lactose. Ou seja, lá em casa é bem complexo quando a gente vai comer fora. Então é um dos poucos lugares que a gente consegue comer fora, porque quando vai sair todo mundo, não tem pra onde a gente ir. Normalmente a gente come na nossa casa. Ou é casa. E aí, é muito bom quando entrar no perfil de vocês entender que isso também, além de ser uma tendência, é uma conexão, sabe? Gerar conexão com isso. Exato. Então acho que um dos planos de vocês, se é contar muito bem essa história no perfil, acho que vai ter muita conexão. E tem aí, acho que a maioria da nossa família ali tem o mesmo problema. E aí a gente fica indicando muito, sabe? Então tem uma demanda reprimida super também. Então vale muito a pena. O curso se sentir acolhida, ela volta, né? Muito, exatamente. Da comida, da recepção, de tudo isso.
Exatamente. Então tá, gente. Que legal conhecer vocês. Parabéns pela vontade, pela coragem, né? E saber que também que tem muito estudo, tem muito trabalho, tem muito entendimento de tudo. E é o que eu mais... Claro que a gente não consegue explicar todo mundo, mas quem tá vendo e conseguiu entender, ou assim, cara, beleza, tem que trabalhar muito, mas também tem que estudar, também tem que entender as pessoas, tem que se preocupar com o crescimento das pessoas. Isso eu acho muito legal. Eu falo que tu tem que ser legal com quem é legal contigo, né? Então, assim, quer crescer, e outra coisa também que eu entendi com o tempo, eu achava que todo mundo tinha que prosperar. Não, tem pessoas que não querem, tá bem aqui. Exatamente. Eu quero ficar aqui. Tem que entender isso. Exatamente. Também, respeitar isso. Exatamente. E quando eu parei de tentar forçar o cara que não quer e focar só em quem quer, e tá tudo certo, né? E não é querer agradar todo mundo. Não, tá tudo certo. Pra mim, a partir do momento que eu entendi. Só que daí eu comecei a dar energia pra quem também atendo essa pessoa, que não tem ambição de crescer. Mas eu também atendo aquela pessoa que quer crescer. Cara, olha só, faz isso. Achei errado esse comportamento aqui, achei não sei o que, acho que pode melhorar aqui, acho que pode melhorar. Vamos lá, tô aqui contigo. Tem um livro que tu falou que eu gosto muito, que é o Oceano Azul, Oceano Vermelho. E pra quem não pegou, pega esse livro é muito bom. Então, assim, obrigado, gente. Obrigado por vir aqui falar as coisas que tem que falar, botar pra fora a história. Sei que cada um aqui teria mais 2 horas, com certeza, pra contar. Mas pra gente ficar no nosso combinado aqui, agradecer mesmo vocês de fundo do coração, foi demais. Obrigado. Nossa, agradecer a transparência também, ver vocês falando dos problemas é uma coisa que ajuda muito também quem tá crescendo e iniciando. Então, nossa, muito bom ter acesso à história real, assim, nos bastidores também. Exatamente. E a gente também, quem quiser nos chamar, nos conectar com a gente, é só acessar, tem as redes sociais da gente. Por favor, as pessoas, quem quiser dar pessoal claro. E a do... Tem a do It Kitchen, que é It Kitchen Graham. O meu é o Nico Ventre. C. Carolina Ribeiro. 2 Cs. E me ventre. Tá, a Anne vai botar para nós todos os links aqui por aqui, por ali. Obrigada, gente. Foi ótima conversa. Foi demais. E a gente chegou até aqui, Gabi. Não, e aí... Vai tu hoje. O Gabi tá ali parado, ele tá encantado com a história. Ele não, as pessoas que nos assistiram... Paralisou. Então, todo mundo aqui assistindo, nossa, sobre comida saudável, empreender, tudo. Não curtiu. Não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no canal. Então você que está aqui agora nos olhando, para agora nesse minutinho, se inscreve no canal, a gente está quase chegando aos 1.000 inscritos no YouTube. Eu sempre falo, isso vai mudar o jogo para nós, porque abre muitas ferramentas no YouTube a partir dos 1.000 inscritos. E curte, compartilha que vai chegar também esse conhecimento para mais gente. Certo? Obrigada. Beijo no gordo. Tchau.